Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor, sua vitória. Meus amados irmãos, que Deus vos abençoe a sua família, abençoe o seu lar. E onde você estiver, se é no trabalho, se estiver no colégio, na faculdade, que possa ser um dia abençoado para você. E meus amados irmãos, como de costume, muito feliz porque vejo com que vocês estão gostando do vídeo, compartilhando aí, e a cada dia a gente possa estar crescendo e levando a palavra do Senhor para outras pessoas. Isso é muito bom, essa comunicação minha com vocês. Eu tenho certeza que Deus fala profundamente no coração de cada um. E eu tenho certeza, meus amados irmãos, que você está sendo bênção para muitas pessoas. Desde já também peço para que vocês curtam, compartilhem o vídeo, porque tem tantas pessoas que vocês podem estar aí ajudando com a palavra do Senhor. Às vezes você tem vergonha de falar ou por algum motivo vocês não sabem falar sobre a palavra do Senhor, mas você enviando esse vídeo, enviando a mensagem do Senhor assim para as pessoas, de outras pessoas, melhor dizendo, assim a pessoa vai estar entendendo o que é a palavra do Senhor. Então faça isso, compartilhe com seus amigos, compartilhe com seus familiares. Então, meus amados irmãos, quantas pessoas estão aí necessitadas de ouvir a palavra do Senhor? E você é um canal de bênção, faça isso, tá bom, meus amados irmãos? E, meus amados irmãos, voltamos para o livro de Lucas. Hoje nós vamos começar do verso 10 até o verso 15. Vou fazer de duas partes, porque seria até o 20. Mas eu entendo que tem pessoas que chegam muito tarde em casa, cansadas e querem ouvir ali uma palavra mais objetiva da palavra do Senhor. E eu tenho certeza que Deus irá aí falar profundamente ao coração de vocês. Tá bom, meus amados irmãos? E também desde já falando que do verso 1 até o verso 9, nós já fizemos o vídeo. É só vocês aí pesquisarem no canal. E eu tenho certeza que Deus irá aí falar também ao coração de vocês, a qual vocês ainda passaram despercebido sobre esse vídeo do verso 1 de Lucas 3, do verso 1 até o 9. Tá bom? E, meus amados irmãos, no verso 10, fala-se assim: então o povo perguntava, o que devemos fazer? 11, ele respondia, quem tem 2 túnicas, dê uma a quem não tem nenhuma. E quem tiver comida, reparta com quem não tem. Olha só como é que já inicia esse texto. É muito interessante que, meus amados irmãos, que por esse texto aqui nós poderíamos falar de diversas outras situações. Mas aqui ele vai falando com cada pessoa características diferentes, com pensamentos diferentes. Mas a primeira coisa que vem aqui a ser perguntado para ele é sobre o povo que estava ali ao redor. Pessoas que talvez tinham um poder aquisitivo maior do que as outras pessoas dentro da sua própria cidade. Pessoas que poderiam estar tendo uma vestimenta muito boa, pessoas que poderiam ter alimentos todos os dias, alimentos maravilhosos, uma mesa recheada. Mas ali ele já inicia isso. Já inicia-se assim, ó. Quem não tiver, ou quem, melhor dizendo, quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tenha. E quem tiver comida, reparta com quem também não tenha. Então, meus amados irmãos, isso daqui é muito importante, porque fala do olho grande, fala da arrogância, muitas das vezes, das pessoas. Que as pessoas hoje se olham e se vê maiores do que as outras por causa de status. Mas aqui João Batista ele já deixa bem claro que aos olhos do Senhor todos são as mesmas coisas. Você é importante, você não é mais importante do que o teu irmão, do que a tua mãe, do que o teu vizinho, só porque você é evangélico. Não. Você é importante para Deus porque você pode levar o evangelho, porque você já está no meio de pessoas que congregam em uma determinada congregação, e ali ouve-se a palavra de Deus, é ensinado a palavra de Deus, e você é um canal de bênção para enviar esta mensagem para outras pessoas. Mas quem também não está dentro da congregação é importante sim para Deus, porque todas as almas são importantes. Mas aqui ele fala de poder aquisitivo.
Poder aquisitivo de quê? Se você pode se vestir bem, se você tem roupas a mais dentro aí do seu armário que você talvez nem use ou só usou uma vez, por que você está deixando apodrecer dentro do seu armário? Tem tantas pessoas que têm roupas aí rasgadas que você pode estar ajudando, abençoando essa pessoa a se vestir bem. Hoje você aí está com o armário cheio, abençoado. Porque você hoje tem 2, 3, 5 quilos de alimento. Imagine, meus amados irmãos, 3 sacos de 5 quilos de alimento dentro da sua própria casa, de arroz. Olha quantas as pessoas eles podem estar ajudando. Então, se você tem 3 sacos, 2 sacos de 5 quilos, abençoa a quem não tem. Feijão, se você tem 6 quilos aí de feijão, abençoa quem não tem. Quantas pessoas aí estão passando fome, e isso ele fala isso claramente. João fala, não adianta você ter isso tudo, porque isso tudo não vale para o reino dos céus. O que vale é você trabalhar para o reino dos céus, ajudando o próximo a quem necessita. E meus amados irmãos, uma coisa muito interessante que vem à minha mente agora, é que eles eram povo eleito de Deus. E povo eleito de Deus, ele não pode ser soberbo, ele não pode só pensar em si mesmo, eles não podem agir com arrogância. Então, meus amados irmãos, isso serve para nós somos povos de Deus. Hoje nós temos a visão de ajudar a quem precisa, ajudar a quem não é do meio evangelho, para que assim eles possam ver que nós somos verdadeiramente o povo de Deus, um povo que ajuda, um povo que leva aquilo que Deus determina para nós. E se nós ajudarmos quem é necessitado, meus amados irmãos, quem eles vão pensar que é verdadeiramente povo de Deus? E aqui ele fala, declara isso. Olha só, se vocês são verdadeiramente povo de Deus, faça isso. Pense nos outros. Porque grandes coisas Deus fará na tua vida. E isso é muito interessante. E isso é até para você se pensar. Eu paro e penso. Porque eu posso ajudar muito mais pessoas se eu tiver a condição. Então, meus amados irmãos, vamos parar para pensar. Não só em nós, mas também em outras pessoas que necessitam de ter uma roupa, de ter um alimento. Então é para que vocês possam pensar nisso. João Batista ele não só falou para aquele povo daquela época, mas ele falou para tudo um futuro a vir. Tá bom, meus amados irmãos? E no verso 12 diz assim: alguns cobradores de impostos também chegaram para serem batizados e perguntaram a João: Mestre, o que devemos fazer? 13. Não cobrei mais do que a lei manda, respondeu João. Meus amados irmãos, eu acredito que um desses cobradores de impostos que perguntou a João Batista foi Mateus, porque Mateus aí futuramente viria a ser aí o apóstolo de Jesus. E meus amados irmãos, Mateus, eu tenho certeza que ele tinha no coração de não fazer mais aquele trabalho. Portanto, que na primeira chamada de Jesus Cristo a ele automaticamente, imediatamente se levantou e foi atrás de Jesus. E eu tenho certeza que ali ele sabia o erro que ele fazia. A lei determinava ele cobrar 1 denário, 2 denários, ou o que seja o valor ali. Ele cobrava mais porque ele se sentia coagido talvez ali com as pessoas do lado dele, com os guardas do lado dele. Isso daqui é mais parafraseando o texto. Mas eu acredito que tinham pessoas ao redor dele falando, melhor você cobrar mais porque tem gente aqui e nós precisamos de alimentos dentro da nossa casa, pensando em si mesmo. Mas existia uma lei para a cobrança de impostos. É 1 denário, vai ter que ser cobrado 1 denário. É uma moeda de ouro, vai ter que ser cobrado equivalente, os denários equivalentes à moeda de ouro. E meus amados irmãos, ali eu acredito que não só ele, mas outros também cobradores de impostos, aí foram e perguntaram a mesma coisa que talvez Mateus perguntou.
Mas, meus amados irmãos, a resposta dele é tão profunda que imediatamente eles sentem na alma. Eles sentem que eles estão fazendo errados. E a partir de hoje, se eles querem ali ser dignos de arrependimento do batismo ali na água, eles deveriam se dirigir como um homem de Deus e como também um homem que exerce a lei também dos homens. Porque aquilo que está ligado na terra também será ligado nos céus, se for de acordo com Deus, com a palavra do Senhor. Então, meus amados irmãos, olha quão profundo é, tá bom? E vamos ler o verso 14 que diz assim: alguns soldados também perguntavam: e nós, o que devemos fazer? E João respondia: não tomem dinheiro de ninguém pela força, nem por meio de acusações falsas. E se contentem com o salário que recebem. Meus amados irmãos, isso daqui é de suma importância. Porque é o seguinte, os soldados ali, eu tenho certeza que eram soldados judeus, mas que eles tinham uma visão mais jogada para Roma. Porque eles sabiam que Roma, a cada ano que se passava, eu acredito que seja assim, eles por terem ali um poder aquisitivo maior, ou por ter ali uma posição melhor, mais favorável para dar ali os seus impostos, eles cobravam a mais, tanto em força, agredindo a pessoa ou acusando a própria pessoa de coisas falsas, ou então algumas pessoas ali pagando eles para que assim acusassem pessoas que não gostassem. Vou te dar um exemplo. Talvez ali o teu vizinho não goste de você, chegasse ali nos soldados dos judeus ou dos romanos, chegava e falava assim: olha só, eu não gosto daquele homem, ele está me fazendo mal, ou por algum motivo ele está fazendo alguma coisa que eu não gosto, mas não tenho nada que eu tenho que acusar ele. O que eu vou fazer aqui é o seguinte: vou te dar esse dinheiro e você vai lá preencher ele com acusações falsas. E assim ali eles ganhavam esse dinheiro indevidamente. E, meus amados irmãos, isso serve para os policiais de hoje, pela corrupção que vivemos hoje. Meus amados irmãos, se você é um policial, guarda municipal, ou que vem exercer alguma função pública, não se corrompa por causa de dinheiro. Dinheiro não faz você. Meus amados irmãos, se você é um homem ou mulher do Senhor, se contente com o salário que ganha. Porque eu vou te falar, mal seria ainda se você não tivesse emprego, se não tivesse salário nenhum. Então você se contente. Seja um homem honesto, uma mulher honesta, para que Deus possa te honrar muito e muito mais ainda. Tá bom, meus amados irmãos? E para concluir, no verso 15, diz assim: as esperanças do povo começaram a aumentar, e eles pensavam que talvez João fosse o Messias. Olha como é que é as coisas. Meus amados irmãos, isso é muito profundo. Por quê? Ao decorrer desses dias, talvez que João estava ali pregando o Evangelho, pregando o arrependimento, ele falava tantas outras coisas que as pessoas, os próprios judeus, entendiam que talvez ele era o Messias. Mas, meus amados irmãos, olha como é importante essa mensagem. Se você verdadeiramente é homem de Deus e mulher de Deus, na sua fala, o povo, o teu vizinho, os teus colegas de faculdade, de colégio, vão entender no seu falar que você de fato é homem e mulher do Senhor. Porque você é justo, porque você exerce aquilo que Deus manda você exercer. Então, meus amados irmãos, todas essas palavras que nós lemos hoje foi o caráter de Deus. Foi o caráter de um homem de Deus. Se você é homem do Senhor e quer ser reconhecido como homem ou mulher do Senhor, você tem que ter todos esses requisitos. Primeiro, ajudar a quem necessita a ser ajudado. Não pensar em si mesmo, cobrar valores acima
do que você talvez emprestou, não ser um agiota, melhor dizendo, que cobra aí 10, 15%, chegando aí a 20%. Para você não julgar as pessoas com falsas palavras, que você, meus amados irmãos, vai ser visto como homem e mulher do Senhor. Olha só o que isso daqui nos ensinou. Coisas simples, mas eficazes para a nossa vida. Coisas que talvez nós deixamos a desejar. Então você hoje, eu creio que está pensando aí de forma diferente. E creio que Deus irá abençoar a tua vida. E creio que hoje você mudará o teu modo de pensar, o teu modo de agir. E hoje você será visto como homem e como mulher do Senhor. Que Deus vos abençoe grandemente. Só vitória.